paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todos os dias aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando o Evangelho. E hoje nós vamos estar lendo lá Mateus, capítulo 15, versículo 11, né? Então, você possa abrir aí a sua Bíblia para ler somente um versículo. Diz lá Mateus, capítulo 15, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Novamente, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Né? Mais um texto maravilhoso para nós aprendermos sobre Jesus, né? E se apaixonarmos e amarmos ainda mais o Senhor. Esse texto ele tem um contexto. Né? Jesus Cristo ele se encontrava com os seus discípulos e os seus discípulos ali na ânsia ali por comer, eles não adotaram um ritual que era muito comum. Antes de se alimentar, eles tinham o hábito de lavar as mãos. Assim como também quando você chegava na casa de alguma pessoa, você naquela casa geralmente se lavava os pés, que as pessoas andavam de sandálias no deserto, na areia. Então, quando você chegava em determinada casa, havia o hábito de lavar os pés. E geralmente era o servo daquela casa que lavava os pés. E uma outra cerimônia, um outro ritual que havia, era de lavar as mãos antes de comer. Mas a finalidade de lavar as mãos não era eliminar os micro-organismos, né? Hoje nós sabemos que nós precisamos lavar as mãos para eliminar os micro-organismos. Mas neste período não tinha essa compreensão de que precisava se lavar as mãos para evitar bactérias, evitar fungos, evitar parasitas. Por quê? Porque a microbiologia, como nós conhecemos hoje, ela só foi descoberta com o surgimento do microscópio. Antes da existência do microscópio, não se sabia que se precisava lavar as mãos, ou seja, não se sabia que existiam micro-organismos nas mãos. É tanto que durante um bom período, muitas cirurgias foram feitas sem lavar as mãos. É tanto que a taxa de mortalidade nas cirurgias era muito grande. Por quê? Porque as pessoas não sabiam que uma coisa simples, que era lavar as mãos, tinha tanta importância na vida delas. Então, que contexto é esse aqui? Eles tinham como hábito de lavar as mãos como sendo um ritual de purificação. Então, aquilo ali, para eles, tinha uma simbologia de santidade. Para eles, tinha uma simbologia de consagração. Alguns textos chamam a dizer que lavar as mãos antes, né, ali da alimentação, tinha um significado sagrado, um significado muito importante. E os fariseus e os escribas, né, como a sociedade como um todo, tinham esse hábito de lavar as mãos como sendo um ritual sagrado antes da alimentação. Mas eles ali na ânsia de comer, eles acabaram comendo sem lavar as mãos. E os escribas e os fariseus foram até o Senhor e o questionaram: como pode os teus discípulos comerem sem lavar as mãos? E é nesse momento que o Senhor vai justamente proferir estas palavras, onde ele vai dizer: o que entra não é o que contamina o homem, mas o que sai. O que sai sim este contamina o homem. Por quê? Porque na visão da época e do período, quando você se alimentava, acontece o processo de digestão, uma parte dos nutrientes são absorvidos e os outros são eliminados pelo nosso organismo. Claro que se você come o alimento muitas vezes com a mão suja,
isso pode transmitir doença, mas isso é um pensamento e uma concepção dos dias de hoje, né? Não era o raciocínio que estava sendo desenvolvido ali naquele período, porque eles estavam questionando algo muito simples, muito corriqueiro do dia a dia, né? Acusando os discípulos de estarem ali infringindo a lei, porque eles estavam comendo com as mãos sujas, né? Ou seja, que eles estavam comendo, não é nem porque estivessem com as mãos sujas, é porque porque eles comeram sem adotar o ritual que era lavar as mãos. Então o problema ali não era as mãos sujas, porque eles não tinham essa concepção que existia micro-organismo e que esses micro-organismos iam causar a doença. O questionamento deles ali com Cristo é porque eles não estavam cumprindo a lei. Não a lei em si, mas a lei que muitas vezes foi criada, né, como preceito ali que eles adotavam. Então eles ficaram ali acusando. E o Senhor, neste momento, vai justamente fazer uma reflexão profunda que a gente precisa entender para o período. Onde o Senhor vai dizer, olha, o que vai contaminar o homem não é o que entra, né? O que entra, ele não vai contaminar a alma do homem, o coração do homem, porque o que entra é somente alimentos. E hoje nós sabemos que aquilo que nós comemos são carboidratos, são lipídios, são proteínas, são vitaminas, são sais minerais, são íons, né? E eles são utilizados na produção de energia, eles são utilizados para construir o nosso organismo, eles são usados para a nossa sobrevivência, mas eles em si, eles não contaminam o homem. Porque o Senhor aqui não estava falando de contaminação física, porque se fosse contaminação física, sim, um alimento ele poderia contaminar o homem, né? Ou seja, o homem poderia ser contaminado por uma substância tóxica que está no alimento, o homem poderia ser contaminado por um fungo, por uma bactéria, por um vírus que tivesse no alimento. Mas aqui o Senhor está trazendo para eles uma conotação espiritual. Porque naquele momento eles não estavam preocupados com a contaminação, porque estavam comendo com as mãos sujas e poderiam adquirir alguma doença. Mas é porque eles estavam comendo com a mão sem estar lavada e estariam infringindo a lei. Ou seja, indo contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, segundo a mente dos fariseus e dos escribas. E o Senhor vai dizer de forma muito clara, olha, não é o alimento que vai contaminar o coração do homem. O alimento, ele entra pela boca e rapidamente vai ser eliminado. O pouco que for absorvido vai ser usado na constituição do próprio ser humano, mas isso não ofende a alma, isso não ofende o espírito, não. O que vai contaminar o homem é aquilo que emana do seu coração. Isso sim é que vai contaminar a sua alma, isso sim é que vai contaminar o seu corpo, isso sim é que vai trazer a perdição. E é interessante que logo mais à frente o Senhor vai dizer o que é que emana desse coração. O que é que emana desse coração que é capaz de contaminar a alma, que é capaz de contaminar o espírito. Porque bactérias, fungos, vírus, parasitas ou uma substância tóxica que pode haver dentro de um alimento não vai contaminar a alma. Não vai contaminar o espírito, no máximo pode causar uma doença no corpo. Mas aquilo que é gerado no coração, isso sim faz adoecer a alma e isso sim faz adoecer o corpo. E o Senhor vai justamente explicar para ele o que é que faz contaminar o corpo. O que é que pode emanar do coração que pode contaminar o corpo. Está lá no versículo 19, que ele diz assim, porque do coração procede primeiro os maus desígnios. O que é isso? Do coração do homem procede primeiramente os sonhos maus. Ao invés do homem ter sonhos bons, ele tem sonhos maus que são gerados dentro do seu coração. E isso sim contamina a sua alma. Mas esse mau desígnio que está aqui no texto pode significar também maus desejos.
Ao invés do homem ter bom desejo sendo gerado no seu coração, ele tem mau desejo sendo gerado no seu coração, e isso sim contamina a alma. Esse mau desígnio aqui também pode ser interpretado como intenção. Esse mau desígnio pode ser interpretado como vontade. Esse mau desígnio pode ser interpretado como propósito. Ao invés do coração do homem gerar propósitos bons, ele acaba gerando propósitos ruins. Mas o texto não para por aí. O Senhor diz também que do coração do homem surge outra coisa que contamina a sua alma e o seu espírito, que é o homicídio. Esse homicídio que está presente desde o momento em que a sociedade passou a existir. Porque Caim matou Abel, é verdade, Caim derramou o sangue de Abel. Mas na mente de Caim, Abel já estava morto. Quando Caim, ele planejou, ele maquinou matar o seu irmão, na sua mente ele já havia matado o seu irmão. Só faltava a concretização física. Então nós podemos muitas vezes matar pessoas fisicamente, mas também nós podemos matar pessoas na nossa mente, nós podemos matar pessoas no nosso coração, nós podemos matar pessoas de uma outra forma, não somente derramando o sangue dela, tirando a vida dela, mas nós podemos cometer homicídios espirituais, nós podemos causar homicídios sentimentais, nós podemos causar diversos tipos de homicídios que transcendem além do derramamento do sangue. Uma outra coisa que o Senhor diz na sua palavra é que do coração do homem procede outra coisa que contamina o corpo como um todo, que são os adultérios. O adultério também é outra coisa que emana do coração, e isso sim pode contaminar o coração do homem. Uma outra palavra que o Senhor vai dizer aqui no versículo 19 é a prostituição. Que essa prostituição pode ser uma prostituição através do seu corpo. Essa prostituição pode ser através dos pensamentos. E essa prostituição ela pode transcender para outros campos, por exemplo, religioso, onde você tem uma vida com Cristo, onde você tem uma vida com Deus, mas ao mesmo tempo você tem uma vida com o mundo, tem um desejo, um coração ligado com o mundo. Porque o Senhor diz que o homem não pode adorar dois deuses, o homem pode adorar um único Deus. Quando nós nos sentamos na mesa do rei, quando nós nos sentamos na mesa do mundo, nós estamos nos prostituindo espiritualmente também. O Senhor também diz na sua palavra que outra coisa emana do coração do homem, que aí sim pode contaminar. São os furtos, os roubos, ou seja, você ter para si aquilo que não é seu. Aquilo que não é seu de direito. Ele diz também que outra coisa emana do coração, inclusive o Senhor abomina, que é o falso testemunho, que é você não falar a verdade, é você não dar o testemunho verdadeiro, é ser emanado do seu coração um falso testemunho. Isso sim vai contaminar o seu coração. Isso sim vai contaminar muito mais a sua alma do que você comer algo sem lavar as mãos. E para finalizar, o Senhor vai trazer para nós a blasfêmia. E é interessante que muitos ainda trazem uma confusão do qual sentido que seja blasfêmia. Muitas pessoas têm dificuldade para definir, para entender o que seria blasfêmia. Blasfêmia é simplesmente você atribuir a Satanás aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez e aquilo que o Espírito Santo fez. Ou seja, o poder e a obra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Você sabe que aquilo é de Deus, você sabe que aquilo ali é do Espírito Santo, você sabe que aquilo ali é do Senhor Jesus Cristo, e você, por vontade própria, ou seja, de posse do seu livre-arbítrio, você atribui aquilo ali a Satanás. Que é o que acontecia muitas vezes ao longo da caminhada de Jesus.
Quantas vezes Jesus curava, Jesus transformava, Jesus libertava, Jesus trazia vida para aquelas pessoas, e os religiosos, que eram os fariseus, eram os saduceus, eles falavam: este está endemoniado, este é filho de Beuzebu, ou seja, os sinais, os prodígios, a autoridade, as obras de Deus ali sendo manifestadas, e os fariseus, os saduceus e os escribas atribuindo aquilo que Jesus fazia como não sendo um poder de Deus, mas como sendo um poder do inferno, a autoridade que havia sido concedida pelo inferno para que o Senhor pudesse curar, para que o Senhor pudesse salvar e para que o Senhor pudesse libertar. Isso é blasfêmia, querido. Blasfêmia não é aquele que, por não conhecer a verdade, atribui ao diabo aquilo que ele não fez, ou atribui a Deus aquilo que o diabo fez, porque aí você está no tempo da ignorância. Blasfêmia é quando você, de livre-arbítrio, sabendo que aquilo ali é o poder de Deus, sabendo que aquilo ali é a obra de Deus, sabendo que aquilo ali tem um agir do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo e de Deus, e mesmo assim você, de uma forma consciente, você diz que aquilo ali é do diabo, que foi o que aconteceu com os fariseus, e aconteceu com os saduceus. Eles sabiam que aquilo que Jesus estava fazendo só poderia ser feito por alguém que era enviado de Deus. É tanto que Nicodemos, quando foi se encontrar com Jesus, ele disse, foi de forma categórica, ele diz: Rabi, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, a não ser que seja enviado de Deus. Ou seja, eles tinham a consciência, mas eles não queriam acreditar e eles não queriam ver. E para se manter nessa cegueira espiritual, tudo aquilo que Cristo fazia, eles atribuíam como sendo poder e obras do demônio. E isso é blasfêmia. E isso é gerado no coração do homem. E isso contamina a alma. E isso contamina o espírito muito mais do que infringir a lei, que era comer um alimento sem lavar as mãos, sem seguir a tradição. Porque naquele período eles estavam muito apegados à tradição. Eles estavam muito apegados ao ritual. Por isso que o Senhor muitas vezes disse para ele: misericórdia eu quero. Uma certa vez Jesus curou uma pessoa enferma num sábado e eles abominaram o Senhor, como também abominaram o que foi curado. E o Senhor foi muito claro para ele ao dizer: olha, se o teu animal num sábado cair, será se tu não irás socorrê-lo? Será se tu não irás salvá-lo? Quanto mais a este filho de Abraão, que estava tanto tempo escravo, que estava tanto tempo preso, não seria justo, não seria lícito eu me compadecer e ter misericórdia também dele? Então o problema no coração deles era justamente isso. É que eles estavam preocupados com o ritual, eles estavam preocupados com a cerimônia, enquanto o Senhor queria era misericórdia. Enquanto o Senhor queria é que fosse gerado no coração deles compaixão, fosse gerado no coração deles amor, que fosse gerado no coração deles temor, mas não. Quanto mais o Senhor falava, quanto mais o Senhor ensinava, mais o coração deles endurecia. E isso esteve presente em toda a caminhada de Cristo junto com os seus discípulos. Uma certa vez os seus discípulos estavam com fome e os seus discípulos começaram a comer. E mais uma vez os fariseus, os saduceus, os rejeitaram, os abominaram, porque eles estavam ali comendo, colhendo ali material para se alimentar no sábado. E no sábado ninguém poderia se alimentar. Ou seja, sempre apegado à lei, sempre apegado ao ritual. E esse texto é muito claro, ao dizer para nós que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Porque aquilo que sai foi gerado no coração. Aquilo que sai foi germinado, foi preparado no coração. Por isso
que o nosso coração pode ser uma fonte de bênção, pode ser uma fonte de graça, pode ser uma fonte de misericórdia, pode ser uma fonte de amor, pode ser um rio jorrando de vida. Mas ao mesmo tempo, desta mesma fonte que é o nosso coração, pode emanar muito bem maus desígnios, pode emanar muito bem homicídio, pode emanar muito bem adultério, pode emanar muito bem prostituição, furtos, blasfêmias, mau testemunhos, misérias e tantas outras coisas que podem ser geradas dentro do nosso coração. Então, nós devemos nos preocupar muito mais do que aquilo que entra, é aquilo que sai. Porque aquilo que sai foi gerado primeiro dentro de nós. E mais uma vez eu volto ao mesmo exemplo. Quando Caim matou Abel, a morte de Abel foi só a concretização de algo que tinha sido gerado dentro do coração dele. O assassinato de seu irmão já havia sido gerado dentro do seu coração. Ao derramar o sangue do seu irmão, foi só a concretização de algo que já estava dentro dele. Dentro do coração de Caim, dentro da alma de Caim, dentro do espírito de Caim, Abel já estava morto. A morte de Caim foi só a concretização daquilo que estava dentro. Como muitas vezes nós podemos levar isso para outras situações da nossa vida. Muitas vezes, quando o adultério ele é concretizado externamente, este adultério ele já foi gerado internamente. Ele já foi consumado internamente. E ali, naquele momento da externalização, é só a concretização de algo que já foi gerado internamente, que já foi produzido, que já foi consolidado primeiro. E isso acontece também na prostituição. Quando muitas vezes você cai na prostituição, é porque primeiramente essa prostituição já foi gerada dentro de você. Essa perdição já foi gerada dentro de você. A prostituição física é somente a externalização daquilo que já se encontrava dentro. Assim como também o falso testemunho. Quando você gera o falso testemunho é a concretização de um falso testemunho que já havia sido gerado dentro. Gerado aonde? No coração. E esse coração aqui, querido, não é o coração físico. Não é esse coração que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Não é esse coração que bombeia 5 litros de sangue todo o tempo, todo minuto, todo segundo, né? Aproximadamente dentro de 1 minuto o coração bombeia esses 5 litros de sangue, passam todo pelo coração. Quando você corre, né, esses 5 litros ele passa 6 vezes pelo coração. Para vocês entenderem a velocidade que o nosso coração trabalha. Mas esse coração que ele está dizendo aqui não é o coração físico, não é este coração que se encontra no peito, mas é um coração mais profundo, é o coração da mente, é o coração das emoções, é o coração da alma, é o centro da alma. Lá sim, por quê? Porque este coração físico que nós possuímos, ele pode adoecer. Esse coração físico ao qual nós possuímos, quando nós partimos desta vida, ele vai ficar aqui nessa terra. Mas este coração que a Bíblia aqui se relata não é um coração físico, mas é este efluente, é esta fonte onde são geradas as emoções, é onde é gerada a consciência, é onde é gerado cada um dos seres humanos que nós somos. Essa fonte, sim, se ela estiver mal, se ela estiver caída, se ela estiver perpassada pelo pecado, se ela não tiver um encontro com Deus, ela será uma permanente fonte de contaminação para todo o corpo. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa palavra tenha trazido a lembrança de cada um de vocês da importância de nós cuidarmos do externo. É verdade, é muito importante, mas nós cuidarmos principalmente do interno, porque no interno é gerado aquilo que contamina o corpo todo. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, grande Deus maravilhoso,
Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor Jesus Cristo possa trazer a nossa lembrança, possa trazer ao nosso coração todos os dias, Pai. Que aquilo que contamina a nossa alma, que aquilo que contamina o nosso coração, não é aquilo que entra, Senhor, mas é aquilo que sai. É aquilo que sai que corrói a nossa alma, é aquilo que sai que corrói o nosso espírito, é aquilo que sai que nos afasta da Tua presença, e é aquilo que sai, Senhor, que faz com que nós sejamos a cada dia mais disforme, a cada dia mais distante da Tua presença e a cada dia mais distante dos Teus pés e do Teu caminho. Senhor, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, purificando, limpando e restaurando para uma nova vida, Senhor. Para que ao invés do nosso coração ser gerado maus desígnios, ao invés do nosso coração ser gerado blasfêmia, ao invés do nosso coração ser gerados adultérios, prostituições, possam ser gerado algo muito mais nobre, algo muito mais importante, que é o fruto do Espírito. Que o nosso coração possa gerar amor, que o nosso coração possa gerar fé, que o nosso coração possa gerar mansidão, que o nosso coração possa gerar longanimidade, benignidade, que o nosso coração possa gerar fé, que o nosso coração possa gerar domínio próprio em todos os momentos, Senhor. Que esta palavra que o Senhor nos deu possa ter falado aos nossos corações. Que esta palavra possa ir de encontro à sua vida. Você que está aí no YouTube, navegando e veio parar aqui nesse vídeo, que essa palavra possa ter chegado até você e que possa ter sido a vontade de Deus conduzindo esta palavra até você. É uma alegria contar com vocês aqui todos os dias, com um vídeo aqui no nosso canal, compartilhando a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que tem assistido nossos vídeos, que ainda não segue o nosso canal, eu peço por favor que você possa seguir, que você possa comentar, que você possa curtir, né? Porque o YouTube leva muito em consideração isso, se existe uma interação entre as pessoas, né? Mas está tudo no controle de Deus, debaixo da vontade de Deus, e no tempo certo, no momento certo, esta palavra possa chegar a pessoas que se encontram necessitados, que precisam muito ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser.